Olá, tudo bem? Como vai você? Estudando muito? Se preparando para essas provas que vêm pela frente? Eu espero que sim. Nós estamos estudando o processo que conduziu a União Soviética e o seu débloqueio, a sua derrocada e a formação da chamada Comunidade dos Estados Independentes e, consequentemente, a formação da Federação Russa. Na nossa última conversa, a gente estava exatamente falando sobre as consequências da Revolução Bolchevique de 1917. Queria lembrar vocês que a gente falou que logo após a Revolução, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, a Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, saindo da Primeira Guerra com imensos prejuízos territoriais. Lembrar também de que a Rússia viveu um longo período de guerra civil e que neste processo da guerra civil, para garantir a vitória do socialismo bolchevique, outras repúblicas socialistas soviéticas se formaram, dando origem ao que nós chamamos de União Soviética. União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante todo o período da Guerra Civil, Lenin, líder desse novo governo bolchevique, estabeleceu o que nós chamamos de comunismo de guerra. Esse comunismo de guerra se baseava em alguns pressupostos para garantir a estabilidade e a sobrevivência do país no meio do caos da guerra civil, da tentativa de vitória do Exército Vermelho. E essas eram as características desse chamado comunismo de guerra. Estatização dos bancos e indústrias era fundamental para garantir, segundo ele, a vitória da Revolução. Requisição compulsória, quer dizer, obrigatória, de toda a produção. Igualdade de salário para todos e trabalho obrigatório. O trabalho passa a ser uma necessidade para garantir a vitória da Revolução. Encerrada a Guerra Civil, para surpresa do mundo inteiro, enquanto o mundo aguardava como seria a criação da primeira república socialista do mundo, para a surpresa de muitos, interna e externamente, Lenin lança o que nós chamamos de NEP. A sigla está em inglês aí, New Economic Political, ou Nova Política Econômica. Estranhamente, ao invés de estatizar os meios de produção, coletivizar as terras, tudo que seria essencialmente a base do que seria um corolário, uma lista de características de um novo modelo socialista, muito pelo contrário. Lenin, ele toma medidas capitalistas, ele permite que a produção seja vendida no mercado, aceita investimentos estrangeiros, estimula a concorrência no mercado para verdadeira surpresa de muitos. Na verdade, Lenin dizia que a NEP, que é a nova política econômica, se baseava no que ele dizia que era um passo atrás para dar dois passos à frente. Aqui para nós, sinceramente, eu vejo muito mais como alguns passos atrás para dar um salto à frente. Pelo menos essa é a minha interpretação histórica. Lenin dizia, é preciso voltar um pouco ao capitalismo para criar a riqueza, para que aí sim a Rússia pudesse entrar definitivamente no socialismo. Eu sempre uso com meus alunos, vou usar com vocês aqui, meus alunos digitais aqui, eu vou usar com vocês uma lógica, um exemplo que eu uso muito. Na verdade, é mais ou menos assim, como se você quisesse saltar, pular um buraco, você precisa o quê? Chegar na beira do buraco e pular? Não. Você precisa voltar, criar uma distância para ele garantir impulso e aí sim você dar o salto por sob aquele abismo, aquele buraco. Então é mais ou menos isso. É como se Lenin quisesse primeiro preparar o bolo para que pudesse se dividir depois. A NEP, a nova política econômica, acabou funcionando. A economia russa ela retoma o seu processo de aquecimento. E quando Lenin morre, em meados dos anos 20, anos após a vitória da Revolução, a Rússia vivia um processo de equilíbrio econômico razoável. É muito interessante, porque a morte de Lenin, a morte natural, fruto de uma série de doenças e problemas de saúde que ele tinha, abriu uma das maiores disputas sucessórias que nós conhecemos na história. Uma disputa por quem vai assumir no lugar de Vladimir Ilyich Ulyanov, de Lenin, do homem que foi o grande líder da Revolução Bolchevique. Quem vai ficar no lugar dele? Existiam dois prováveis possíveis candidatos. De um lado, Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho, bolchevique da primeira hora. E do outro lado, Joseph Stalin,
Um homem com características, vocês vão ver, bem diferentes de Trotsky. E não eram só de valores, caráter, eles tinham uma diferença ideológica muito séria. De um lado, Trotsky defendia o que se chamava de revolução permanente ou revolução mundial. Preste atenção, os vestibulares gostam disso, de vez em quando isso aparece nas provas. A revolução permanente ou revolução mundial. Ou seja, sair espalhando a revolução pelo mundo inteiro. Esse era o ideário de Leon Trotsky. Do outro lado, Joseph Stalin defendia chamado socialismo em um só país. Ou seja, que a Rússia deveria se preocupar em efetivar a vitória do socialismo dentro da Rússia. Isso seria o suficiente, não precisava sair espalhando. Primeiro garantir a vitória interna para depois tentar espalhar. Na verdade, não era só essa diferença entre eles, não. Existia uma diferença profunda de comportamento político. Trotsky foi defenestrado do partido, perseguido, ele foi caluniado e expulso, saiu da Rússia, viveu em muitos lugares escondido, fugindo da perseguição da polícia stalinista. A KGB, a grande agência secreta que foi fazer tanto sucesso durante a Guerra Fria, muitos defendem, foi criada para tentar acabar com as críticas de Trotsky e os comentários que Trotsky fazia pelo mundo contrário ao regime stalinista. É como se ele fosse realmente uma pedra no sapato do stalinismo. Vocês sabem que Trotsky se transformou num eco anti-stalinista do mundo. Ele foi morar no México, na cidade do México, acolhido por dois grandes artistas plásticos na época que tinham muita simpatia pelo trotskismo. O Diego Rivera, grande muralista, um dos grandes nomes das artes plásticas do século XX, e sua esposa, Frida Kahlo. Frida, pessoal, esse nome único na história, assim, um personagem, para mim, dos mais icônicos do século XX. Eu sei que cada um tem sua banda preferida, né? Cada um tem seu artista preferido, tem gente que gosta mais de Van Gogh, ou mais de Michelangelo, Leonardo da Vinci. Vou falar para vocês, assim, acho Frida Kahlo única pela arte visceral, verdadeira, pelo seu sentido icônico também, de ser muita gente a toma como representante dos primeiros movimentos feministas, da luta, do empoderamento, da força da mulher. Sou fã absoluto dela. E vou indicar para vocês um filme maravilhoso da Salma Hayek, que produziu, ela própria bancou corajosamente, tomou a frente dessa produção, ela própria interpretando Frida. E não perca, se você não viu, assista, porque é uma daquelas grandes obras do cinema. E ainda mais, vou dar um spoilerzinho, umzinho, pequenininho, Vocês sabem que o filme acaba com o nosso Caetano Veloso, do Recôncavo, a lenda da live, o maior, fantástico Caetano, aqui do Recôncavo, de Santo Amaro, ele cantando, foi indicado ao Oscar, inclusive, por essa canção que encerra, que aparece no filme Frida. Frida ofereceu a própria casa da família dela para que Trotsky pudesse viver. E ainda assim Stalin conseguiu acabar com Trotsky. Plantou no grupo mais próximo de Trotsky um espião, Ramon Mercader. Tem esse filme aí. O filme é mais ou menos, que para nós, o filme não é essa maravilha do ponto de vista assim, de produção, não, mas conta a história, um dos raros materiais que a gente tem para poder ver como foi essa trama diabólica para poder matar Trotsky. E um dia o Ramon Mercader, que tinha confiança da casa, conseguiu entrar na casa carregando um piolê. Piolê era sabe essas picaretas de... Tá aí. Essas picaretas de... Eu vou pra casa, agora eu vou dos Sete Anões, que serve para alpinismo, mas serve também para os garimpeiros e tal. Ele entrou com uma coisa, cara, dessa escondida na roupa e abriu o crânio de Trotsky. Olha ele descrevendo aí, que coisa horrorosa. Coloquei minha capa de chuva na mesa, de uma forma que fosse capaz de remover o piolê que estava dentro do bolso. Eu decidi aproveitar aquela maravilhosa oportunidade que se apresentava. No momento que Trotsky começou a ler meu artigo, foi quando eu decidi fazê-lo. Retirei o piolê do bolso do casaco, coloquei em minhas mãos e com meus olhos fechados, dei-lhe um forte golpe na cabeça.
Trotsky emitiu um grito que eu nunca esquecerei. Um longo "ah", interminavelmente longo. Eu penso que ainda ecoa em meu cérebro. Trotsky pulou em cima de mim, como pôde, mordeu a minha mão. Olhe, você ainda pode ver as marcas dos seus dentes. Eu o empurrei e ele caiu no chão. Então ele se levantou e cambaleou para fora do escritório. É o próprio Ramon contando a história, como ficou o escritório de Trotsky depois dessa luta. E ele saiu ainda gritando: agarrem ele, precisamos saber quem foi. Olha que história dramática, galera. Tá aí Trotsky, né, na sua última foto, ferido no hospital, não resistiu à cirurgia e morreu. Vocês sabem que a morte de Trotsky foi uma vitória para o stalinismo. E, ao mesmo tempo, enquanto Trotsky morria no México, né, lá está o túmulo dele até hoje, na cidade do México, Stalin começava a barbarizar o cenário da Rússia e da União Soviética, com os chamados grandes expurgos, perseguição maciça aos opositores do stalinismo. Mas é só para você ver esse slide, tá? Não vamos tratar dele agora não. A gente volta depois para falar do stalinismo, desse período duro da história do mundo, uma das piores ditaduras mais sangrentas da história, mas também a gente volta para falar sobre um pouco mais da Rússia na Guerra Fria e a derrocada do regime stalinista e, consequentemente, da União Soviética. Paz, luz para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau.